Oi, gente. Eu quero mostrar para vocês esse corte do Inteligência Limitada sobre carga tributária, porque é um assunto que me interessa muito, né? Foi um debate entre o Gustavo Machado, do Orientação Marxista, que é um amigo aqui do canal, vocês já conhecem, e o Marco Antônio, né, que é uma figura da direita liberal que eu não conheço muito bem. Enfim, eu vou mostrar o debate, mas vou comentar e adicionar alguns aspectos, porque é um tema que realmente me interessa muito, né? E eu tenho uma percepção, é muito importante vocês compartilharem esse vídeo, que muitas pessoas não compreendem muito bem o tema da carga tributária, o tema dos impostos. Vamos lá e vamos comentar. Eu gosto de tentar romper um pouco uma lógica que eu acho dualista e, de novo, eu acho que ela não agrega para soluções do desenvolvimento nacional, né? Eu falei aqui em reforma administrativa do Estado. Eu tô achando engraçado que é um esquerdista que é a favor da redução da carga tributária. Só que a conta não fecha, porque ele quer aumentar o número de estatais. É uma conta meio estranha essa daí. Até onde eu sei, o Gustavo não quer aumentar o número de estatais, mas tem dois problemas sérios com a sua fala, viu, Marco Antônio? Primeiro, é você tratar a carga tributária como uma coisa sem levar em conta quem é que paga a nossa carga tributária. Em geral, a esquerda faz uma distinção muito importante entre os impostos que incidem sobre a classe trabalhadora e os impostos que incidem sobre a classe capitalista e os donos do capital. E nós, em geral, queremos diminuir os impostos sobre a classe trabalhadora e aumentar os impostos sobre os donos do capital. Quando você trata a carga tributária em geral e não faz essa divisão, você ofusca, você cria confusão, que me parece proposital para que a pessoa não veja a verdade. Outro problema da sua fala é achar que são os impostos que financiam predominantemente as estatais. As estatais têm renda própria. Em geral, as que tentam se privatizar são aquelas que são altamente lucrativas. E estatais, em geral, quando precisam de mais dinheiro, elas pegam emprestado. Não é fundamentalmente financiado por impostos. Enfim, você dizer que a conta não bate quando você faz essa correlação aí, isso daí é um equívoco. Mas vamos seguir. Eu quero reduzir a carga tributária e aumentar o número de empresas e de cargos públicos e de empregos da administração pública indireta. Quer dizer, isso daí é no mínimo estranho, para não dizer o máximo do que é isso daí, né? Mas eu acho interessante, eu quero voltar nessa questão do projeto. Tem evasivas maravilhosas aqui do Gustavão. Gustavão não consegue falar qual é a revolução que ele quer fazer. Até agora, eu quero entrar na revolução do Gustavo. Eu quero pegar em armas e fazer alguma coisa com o Lula, Gustavo. O que o Lula tem a ver com isso, cara? O Lula é um conciliador. Para de falar bobagem. Mas eu não sei o que fazer porque você não me deu o caminho ainda. A gente está preso na sala de aula discutindo tarifa dos Estados Unidos, que tem uma guerra comercial gigantesca iniciada pela China. Não. Quem normalizou o acordo de normalização do comércio com a China foi aprovado nos Estados Unidos com apoio maciço das grandes corporações empresariais dos Estados Unidos. E a China não tem essa política tarifária tão elevada assim quanto os Estados Unidos estão fazendo agora. Achar que isso é comparável é um equívoco. O mercado consumidor chinês não consome tanto quanto os Estados Unidos gostaria e não são tarifas que vão mudar isso, mas enfim. Que você tanto critica, mas daí passa pano para a China quando é para falar mal do Trump, que eu acho interessantíssimo também. Agora, qual que é o espírito dessa revolução que você quer fazer? Quem que você quer derrubar? Que bens você quer expropriar da iniciativa privada? Que empresário brasileiro você quer expropriar? Que fazenda você quer expropriar? Você quer trazer as pessoas para qual lugar? Como é que você vai fazer a divisão urbanística do Brasil? Como que você vai alocar recursos? Como é que funciona uma revolução do proletário? Porque, de novo, a gente está aqui cheio de aforismos teóricos e ilações maravilhosas sobre desenvolvimento nacional. Eu estou falando pelo menos uma coisa bem óbvia na direita, que é reduzir carga tributária, reduzir o tamanho do Estado. E a pergunta que eu quero fazer para você é, bicho,
você foi eleito presidente, ou você foi eleito, sei lá, síndico do condomínio. O que você vai fazer com o poder que te deram? O que você vai fazer com as competências que foram outorgadas para você pelo processo democrático do qual você já falou, né? Não acredita, não tem confiança. Eu também não tenho muita confiança nesse nosso processo democrático, tá? Mas pelo menos eu não falo e não defendo revolução sangrenta e violenta. O Gustavo também não fala defendendo que a revolução seja sangrenta e violenta. A violência ou quanto sangue vai ter vai depender da reação, mas isso é óbvio, ele já disse várias vezes, mas enfim. Então eu preciso entender onde é que está esse meio termo entre o processo democrático desacreditado e a revolução sangrenta que você relativizou e falou que tem origem capitalista, inclusive. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, então. Bem, estatal é uma coisa, carga tributária é outra, né? Você deveria saber que as estatais, elas são empresas capitalistas, inclusive um capitalismo que tem receitas próprias, que inclusive quando precisam de investimentos, contraem crédito com bancos, que vendem os seus produtos, arrecadam, pagam os seus custos e não tem nada a ver com carga tributária realmente. Pelo menos não as empresas estatais, não estou dizendo que é o modelo que eu defendo. Sobre o que eu quero fazer, e é bom que dá para entrar bem nesse tema da revolução. Tem um gráfico aqui também, posso mostrar, também já passei os slides para a turma aqui, os dados que a gente produz no ILAESE, não tem nada que é secreto, tá? Carga tributária brasileira hoje, ela é mais ou menos o seguinte, tá? Aqui vai estar para vocês, ó, o verde é contribuição previdenciária. O vermelho, que está ali, são rendas sobre impostos indiretos, que recaem sobre os produtos. O grosso da população que compra a grande maioria dos produtos disponíveis. E o azul é imposto de renda, que recai sobretudo sobre a classe média. A linha amarelo, que vai dar 4, 5, 6% a decorrer do ano, é imposto sobre propriedade, lucro, renda, dividendos, é o que paga a classe capitalista brasileira. Sendo que imposto sobre dividendos não tem no Brasil. Vocês viram como o amarelo é pequenininho? Isso significa fundamentalmente que no Brasil, quem sustenta o Estado brasileiro é a classe trabalhadora e a classe média. Ou seja, e os pobres que consomem. Enquanto isso, os ricos pagam pouquíssimos impostos. Nós temos um dos sistemas mais regressivos do planeta Terra. Mas enfim. Né? Então, simples assim. Hoje, quem financia o Estado brasileiro são os trabalhadores. Só que o recurso que entra via trabalhadores para o Estado sai para as empresas capitalistas. Esse é o papel do Estado. Como que sai para as empresas capitalistas? Pela via dos gastos públicos por meio da terceirização, que hoje cresce de maneira desenfreada, como eu já mostrei antes. As despesas com o pessoal no interior do Estado caíram de 54% lá em meados dos anos 90 para 22% hoje. Então para onde está indo os outros 78%? Para a iniciativa privada, pela via da terceirização, pela via dos títulos da dívida pública, que é onde os capitalistas brasileiros colocam com conforto o seu dinheiro, não investem em nenhum lugar e colocam para que a população remunere pagando juros para ele. Correto, e também através da renúncia fiscal, que é altamente bilionária. A renúncia fiscal no Brasil ultrapassa 200 bilhões de reais, né? Que é quando o Estado decide não cobrar impostos e está não cobrando de quem? Das grandes corporações empresariais que se beneficiam disso, né? E quem é que está pagando impostos? A classe trabalhadora. Como? No consumo e no imposto de renda. E na previdência. Enfim. Quando o Estado está em crise, ele faz isso emitindo mais títulos de dívida ainda. Então, realmente o que nós queremos é que o que eu quero é que as pessoas que trabalham, que produzem em todas as esferas, sejam as responsáveis por gerir a sociedade e não um grupo de pessoas que recebe essa renda por ser meramente o proprietário do capital. Eu acho engraçado o termo revolução sangrenta, né? Uma pessoa que aparentemente estava a favor aí da tentativa de golpe do último período. E evidentemente se houvesse alguma reação a esse golpe seria sangrenta, né? Porque se você vai reagir a uma intervenção militar no país, evidentemente vai ter sangue, né? Então, eu quero um processo de mobilização popular que vai no sentido de uma transformação social. Espero que seja menos sangrenta possível. Eu dou sempre exemplo. Revolução Russa 17, em outubro, os historiadores divergem entre 6 e 8 mortos. Tá? Entre 6 e 8 mortos. A Revolução... Tá rindo o quê, Marco Antônio? O Gustavo tá falando a realidade dos fatos. A realidade dos fatos. E eu vou até acrescentar uma coisa. Em Lenin redescoberto, se mostra que os primeiros anos do governo Lenin, mesmo nas circunstâncias difíceis, teve pouquíssima repressão.
O problema começa, né? O problema começa quando você tem, né, a guerra civil e a violência que acontece por causa do exército branco e por causa do apoio das nações capitalistas que queriam sufocar a Revolução Russa, né? Russa de 17. E as mortes que vieram depois? Claro, porque depois da Revolução não aceitaram o processo. Inglaterra, França, Japão invadem, financiam toda a guerra civil, mais de 70 mil soldados japoneses. É um processo efetivo, invasão de 70 mil japoneses no Japão. Não é relativismo, são pessoas concretas, 70 mil ali para destruir aquela revolução. Dinheiro inglês, dinheiro francês, mais de... Inclusive os Estados Unidos, porque os Estados Unidos mandou tropas também, em menor quantidade, mas mandou também. Então, a desconfiança, durante o período posterior, né, da Guerra Fria, quem tinha mais motivos para ter desconfiança era até a União Soviética, não é? Do que os Estados Unidos, porque a União Soviética, na sua formação ali, teve os Estados Unidos conspirando contra a Revolução. 2.000 técnicos russos, mais de 1.000 técnicos franceses invadem o país para poder destruir o processo revolucionário. Aí sim, teve muito sangue, evidentemente, por causa dessa reação, não por causa da Revolução, que se deu com apoio popular gigantesco e tremendo. Então sim, eu estou favorável à transformação revolucionária da sociedade. Se vai ter sangue ou não, vai depender de como reagir as pessoas. Qual que líder? Forem... Mas você é o líder. Objeto desse... O Marco Antônio pediu líder de um processo revolucionário, de um processo de transformação social, mostra a prisão mental em que ele está. Sabe por quê? Porque ele só consegue pensar em termos individuais, em termos da ideologia, da lógica capitalista. O que o Gustavo está falando é de um processo social amplo e que, se a maioria da sociedade entendesse em ir na direção da classe trabalhadora decidir o que é que vai ser produzido, como é que vai ser produzido e controlar os meios de produção, vários líderes vão surgir. E o que importa não são os líderes, o que importa é a direção. Se tiverem líderes que mantenham essa direção, esse processo será bem sucedido e vai atingir seus objetivos. Se tiverem líderes que corrompam esse processo, aí o processo vai ser problemático. Mas esses líderes na nossa sociedade atual não estão dados. Ele está falando de um processo para o futuro. Mas enfim, isso mostra a prisão mental que o Marco Antônio está. Processo. De onde você tirou essa questão de eu sou líder? Eu quero saber quem é o líder de uma revolução semi-sangrenta. Todo processo... O semi-sangrento é por sua conta, né? Todo processo pode ser organizar um podcast, pode ser o que for, sempre tem pessoas que assumem função de organização e de liderança. Sei lá, qual que é o líder de um processo que não aconteceu, eu não tenho esse poder de clara evidência, não. Todo processo, e sobretudo processos massivos, tem muitos líderes, né? Tudo que acontece relevante na sociedade tem. Quem vai ser? Eu sei lá, eu não tenho o futuro na minha cabeça. Eu sei o que eu quero. Quem vai ser o líder dessa transformação que eu quero? Eu sei lá quem vai ser o líder. A questão é qual a transformação que eu quero. Por quê? Por que isso funciona? Quais as medidas que têm que ser feitas? Né? Como que eu posso resolver o problema? E aí todas as pessoas que concordam com isso vão se organizar para poder fazer. Vai ter umas que vão assumir papel de organização e liderança, outras vão assumir papéis de propaganda, de disputa pública, de escrita de texto, como tudo, em todas as correntes, em todos os lugares. Esse ponto não diferencia os revolucionários de qualquer outra posição que possa existir, né, no interior da sociedade. Então é isso, todos esses atributos aí do sangue, tudo, é tudo por sua conta, mas certamente a gente quer expropriar sim as grandes empresas brasileiras, as principais... Para começar, no Brasil, teria que pegar pelo menos as 200 maiores grupos econômicos do Brasil. A gente tem um estudo e nós mostramos como esse é um setor que permite... Eu quero muito ver esse estudo. Quais são as empresas que vocês vão expropriar? Como esse é um setor que está ali, o coração do capitalismo brasileiro, e poderia servir de ponto de partida para um projeto de transformação. Réplica, Marco. Não, eu adorei isso daqui. Eu quero essa lista de empresas que a gente vai expropriar. Eu tô com a garrucha no carro. Pra gente trabalhar. A minha empresa é pequena, estamos começando, né, Léo? Deus do céu. Não olhe para nós, isso não. Isso daqui é muito bom. Eu acho maravilhoso esse negócio também. Que líder? Eu só tô falando o caminho que eu quero seguir, né? Eu sou o intelectual que tá falando de uma revolução semi-sangrenta. Vai ter sangue, vai ter... Eu acho que entrar numa empresa
Com licença, o senhor gostaria de, por favor, fornecer a mobília, a equipe, as contas bancárias? Não. Pode sair daqui. Você é uma pessoa maluca que tá entrando na minha empresa falando que quer expropriar minha empresa. Não. Agora, aqui, ó. Tem uma arma. Peraí, até onde eu sei, isso é crime, não é? Acho que é crime. Tentativa de homicídio, sequestro. A figura é um nível intelectual realmente muito baixo da direita, né? Em um processo revolucionário em que um novo governo fosse instalado, as leis seriam alteradas e as empresas seriam expropriadas, né? E você definiria que essas empresas agora seriam controladas pela classe trabalhadora. É uma coisa que ele está falando para o futuro, não fazer isso no contexto legal que nós vivemos hoje. É um nível intelectual realmente muito baixo da direita, gente, muito baixo. Assalto, a gente tem toda a tipificação da conduta que ele não estratifica. Fica no teórico, fica no aforismo. Fica para você conseguir persuadir e convencer a molecada de 13 anos de idade. Que escuta um negócio desse, fala, porra, não é que o Che Guevara era do grande caramba mesmo? Era um cara legal? E daí você vai trabalhando a molecada, a hora que você vê, tem um monte de gente com 30 anos de idade que, pô, o cérebro saiu e escorregou pelo ouvido. Porque é um negócio totalmente fora da realidade. E outra coisa, né? O meu líder não incentivou nenhum golpe de Estado. Porque, meu caro, quando o Supremo vilipendia... E agora posso usar Posso esquecer um pouco o francês aqui e falar... Depende, vamos lá, vamos ver qual que eu... Não, porque eu falo isso toda hora, né? No show da manhã lá do Fio Diário. Quando o Supremo sai cagando na cabeça de todo mundo, e a Rede Globo, a CNN trivializam isso, quando eles não contam as histórias das pessoas que estão sofrendo nas mãos de hoje um regime que eu considero totalitário. Agora começou a defesa do bolsonarismo e o ataque ao Supremo e, sinceramente, eu acho que nem precisamos avançar em relação a essa parte aí, porque já está indo para um outro conteúdo, né? E claramente é uma grande bobagem, porque o Supremo está fazendo apenas o seu trabalho de punir golpistas. E esses pelos quais ele está chorando aí eram pessoas que tentaram um golpe de Estado, criminosos, bandidos. E ele passador de pano para bandido, enfim, não me sinto na obrigação de ficar vendo o vídeo dele até o final, ele passando pano para bandido, né? O Supremo está corretíssimo nas condenações àqueles que invadiram os prédios públicos para impedir a posse legítima de quem foi eleito, né? E se ele simpatiza com golpista, isso é problema dele, né? Ele provavelmente vai sair na rua com camisa de Coronel Ustra e provavelmente acha ótimo que um torturador na ditadura militar e o candidato dele tem a maior simpatia por um torturador da ditadura militar. Deve achar isso o máximo, né? Para mim, esse tipo de gente é o pior da humanidade. Mas enfim. Agora, o tema da tributação ele é muito importante. Nós vivemos num país extremamente regressivo do ponto de vista tributário. E a esquerda tem que pegar esse tema e pegar questões como isenção de quem ganha até R$5.000 e diminuição dos impostos de quem ganha 5 mil a 7 mil e tributar mais adequadamente quem ganha mais de 50 mil por mês como um tema nosso. Porque a maioria da população tá com a gente nisso daí. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo.